Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo aí então a mais um Momento ITA aqui do canal. Essa questão ela se encontra na prova de 2020 e ela foi a segunda questão da prova de matemática, questão 42. Então vamos fazer ela aqui, ó. Sejam A, B e C números reais, ok? E o A não é zero. Tais que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Ou seja, aparentemente parece que aqui houve a aplicação de um teorema de Pitágoras, né? Onde o C é uma hipotenusa e A e B são valores de catetos. A gente pode fazer essa analogia sem problema algum. Se A, B, C formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão K. Começou a ficar mais interessante. Então, o produto P e a soma S de todos os possíveis valores para K são iguais a. Bom, o exercício, então, ele deu para a gente essa relação aqui, que A ao quadrado mais B ao quadrado é C ao quadrado. E ele estabeleceu para a gente que A, B e C formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão K. Bom, sendo assim, o que acontece? Então, aqui a gente tem uma PG, e essa PG ela é composta como? Por A, B e C. Perfeito. Se isso aqui é uma PG, quer dizer, então, que existe um número que eu vou multiplicar o A para chegar em B e vou multiplicar ele ao quadrado para chegar em C. A princípio, parece que seria interessante a gente escrever isso aqui, né? Porque ele já disse que a PG tem razão K. Então, quer dizer que o nosso elemento B seria A vezes K e o elemento C, A vezes K ao quadrado. Ok, está certinho, perfeito. Agora, em situações assim, que envolvem apenas 3 valores, eu sempre procuro pensar em relação ao número do meio, sabe? Pode ser até que chegue no mesmo lugar, mas em determinados exercícios é mais interessante a gente pensar no valor do meio. Como assim no valor do meio? Se a razão é K, quer dizer que esse A aqui, ó, ele vai ser o B dividido por K, né? Se você dividir o B pela razão, você chega no anterior. E se você multiplicar o B pela razão, você chega no seu sucessor, no terceiro termo aí da PG. Pode ser que assim a gente caia em contas um pouco mais simples, né? Um pouco mais acessíveis. Bom, aí o que ele deu para a gente? Isso aqui e isso aqui. Tem mais nada. E a partir disso ele pediu o produto P e a soma S de todos os valores possíveis para K. Bom, a única coisa que a gente pode fazer, então, é substituir nessa relação os valores de A e C. Porque o A ele é B sobre K, a partir desse momento aqui. Então, no lugar desse A aqui, eu vou colocar B sobre K. O B é B mesmo, não tem como mudar. E no lugar desse C aqui, eu vou colocar BK. Bom, a única coisa que dá para a gente fazer agora é mexer nessa relação e ver onde a gente vai cair. Então, eu já usei isso aqui, não preciso dela mais. E agora eu vou elevar tudo ao quadrado, porque não tem muita coisa para ser feita aqui. Então, aqui vai ficar b ao quadrado sobre k ao quadrado, nessa daqui, né? Eu vou elevar ao quadrado em cima e embaixo. No b ao quadrado, ele já é b ao quadrado, já está pronto, não tem o que mexer. E aqui a gente tem o quadrado caindo em ambos os termos, ou seja, nós teremos então b quadrado e o k ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Eu posso multiplicar os dois lados da minha equação por k ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? É como se eu estivesse calculando o MMC, né? Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar todos os termos por k ao quadrado. Ou seja, eu estou aplicando o MMC aqui nessa equação. Então, se eu multiplicar tudo por k ao quadrado, aqui vai ficar b ao quadrado, né? Vai cancelar o k ao quadrado. Aqui nós vamos ter b quadrado, k quadrado. E aqui nós vamos ter b quadrado, k quadrado e k quadrado, ou seja, k quarta. Bom, ao fazer isso, perceba que nós temos b ao quadrado em todos os termos. Então, eu vou passar esse termo aqui para a esquerda. Então, ele vem negativo. E caímos numa equação. E agora eu vou colocar o b ao quadrado em evidência nessa equação aqui. Que, assim, eu estou fazendo aquilo que é permitido, não tem muito lugar para a gente correr.
Colocando b ao quadrado em evidência, o que a gente vai ter, então? Vai ficar 1 mais k ao quadrado menos k à quarta. Isso tudo igual a zero. Bom, então, para a gente ter um produto entre dois números, que é esse e esse aqui dando zero, ou esse é zero, só que esse aqui não interessa para a gente, porque é um valor de b, não estou procurando b, ou esse cara dentro do parênteses é zero, e aqui onde tem k, então esse aqui me interessa. Então, esse cara aqui tem que ser zero, na segunda condição, né? Bom, note que aqui, então, o que a gente tem? É uma equação biquadrada. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar o k ao quadrado como sendo um y, um x, o que você quiser, tá bom? Eu vou chamar aqui de y. Aí eu vou reescrever a minha equação biquadrada. Ao fazer isso, ó, aqui nós vamos ter y, e aqui nós vamos ter, então, y ao quadrado, né? Porque aqui está a quarta. Bom, e aí agora eu vou ajeitar essa equação da forma ay ao quadrado mais by mais c igual a zero. Ou seja, o y ao quadrado eu deixo no começo. Uma questão de layout mesmo, né? Mais y mais 1. Perfeito. Então, até o presente momento, o exercício está nos conduzindo para uma equação de segundo grau. E aqui eu não tenho muito o que fazer. A gente tem que calcular o delta, né? Então, vamos lá. Delta. B ao quadrado, ou seja, 1, né? Menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, nós vamos ter 1 mais 4, que dá 5, que é um delta horroroso, horrível. Vai ficar a raiz de 5 até o final do exercício. Ou seja, meio que já te dá uma ideia de que pode ser ou a letra D ou a letra E, né? Porque nas duas situações nós temos aqui uma raiz de 5, ó, dentro da resposta. Então, quem que vai ser o nosso y agora, hein? Vamos para a segunda parte aí do delta. Vai ser menos b, então é menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 5, sobre 2a. Como a é menos 1, então embaixo vai ficar menos 2, tá bom? E agora eu vou trabalhar com y' e y duas linhas. Isso quer dizer que a gente vai ter um y' exatamente sendo isso aqui, porém com o sinal de mais. E a gente vai ter um y duas linhas, exatamente isso aqui, porém com o sinal de menos aqui no meio, ó. Bom, aqui como tudo é menos, eu vou mudar o sinal de todo mundo, né? Vou dividir em cima e embaixo por menos 1. E para não deixar esse menos no denominador, porque a gente não tem esse costume, também vou fazer a mesma coisa nessa fração. Então, aqui fica menos também. Bom, mas o exercício, em momento algum, ele pediu para que a gente descobrisse os valores de y. Ele quer os valores de k. Na verdade, ele nem quer os valores de k, ele quer o produto P e a soma S de todos os possíveis valores para k. Bom, mas agora vamos lá, hein? A gente fez uma substituição onde nós colocamos que o k ao quadrado era y. Bom, sendo assim, então, ó, vamos pensar aqui no primeiro y, que é o y'. Se o y' é esse valor aqui, como k ao quadrado é y, então quer dizer que isso aqui vale k ao quadrado. Logo, quais os números que ao quadrado vão dar 1 menos raiz de 5 sobre 2? Vai ser mais ou menos a raiz desses números aí, né? Então, vai ficar mais ou menos a raiz desses números aqui. Então, esses são, a princípio, os nossos dois primeiros valores de k, tá certo? Ele não colocou restrições aqui, ó, com relação ao valor de k, se tem que ser positivo, negativo, real, complexo, nada. Só colocou restrições com relação a A, B e C. E falou que o A não pode ser zero. Perfeito. Por que ele colocou que o A não pode ser zero, né? Porque se o primeiro elemento for zero, todos os outros da PG também serão zero. E aí, sendo todos os valores zero, o k poderia ser qualquer valor, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é zero. E aí você teria infinitas possibilidades para k. A partir do momento que você coloca que o primeiro elemento não pode ser zero, você não está montando uma PG nula, tá certo? Bom, então aqui nós temos os primeiros valores possíveis de k. Analisando para a segunda situação, ó,
que é o y duas linhas, o k ao quadrado, então, ele também pode ser esse cara aqui. Logo, quem que vai ser o nosso k? Analogamente, né? Assim como na situação anterior, vai ser mais ou menos a raiz disso daqui, ó. Então, quer dizer que o nosso k vai ser mais ou menos a raiz disso daqui tudo. Nossa, que valores lindos, né? É ITA, né, gente? ITA é assim mesmo. Muito bem, então agora, olha só o que nós temos até o presente momento, né? Nós temos aqui que o k pode ser mais ou menos a raiz disso daqui, ou ele pode ser mais ou menos a raiz disso. Bom, comentei agora há pouco que não existem restrições aqui para os valores de k, né? Ó, realmente não tem, o enunciado não deu para a gente. Mas ele afirmou para nós que a, b e c são números reais. Bom, se a, b e c são números reais, como b vezes k resulta em c, como a vezes k resulta em b, quer dizer que o k ele tem que ser o número real. Porque, veja bem, ó, o a vezes k é igual a b. O a é real, o b é real. Então, o k, obrigatoriamente, tem que ser real. Senão, você não mantém o fato de que a, b e c seriam reais. Sendo assim, olha aqui, ó, a gente tem um número complexo aqui, ó, nessa primeira situação, tá vendo? Porque 1 menos raiz de 5 dá um número negativo aqui no numerador. Ou seja, esse aqui vai ser a raiz de um número negativo. Quer dizer que essa primeira situação aqui eu não vou poder considerar. Então, os meus únicos valores de k que eu vou poder utilizar são esses daqui, ó. Ou seja, então a gente vai ter um k', que vai ser o positivo dessa raiz, e a gente vai ter um y, um k, duas linhas, né? Que vai ser o negativo dessa raiz aqui, ó. Perfeito. Então, agora a gente vai começar a responder as perguntas desse exercício, ó. Então, vamos lá. Ele quer o produto P e a soma S de todos os possíveis valores para K. Bom, então, vamos começar com o produto. Bom, então, o produto vai ser justamente essa raiz vezes essa daqui, ó. Como essa daqui é negativa, então o resultado vai ser negativo, né? Então, vamos pegar esse menos aqui, ó, e já deixar ele aqui atrás. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma raiz vezes outra raiz de mesmo índice, então a gente vai juntar isso tudo numa raiz só, né? E a gente vai ter esse produto lá dentro da raiz, tá certo? Sendo assim, gente, aqui vai rolar uma distributiva, ó, tá? Então, a gente vai colocar um parênteses aqui, ó, tudo por uma questão visual, para deixar tudo bem correto. Então, vamos lá. Ó. Como você tem uma distributiva de duas coisas idênticas, ou você faz a distributiva, ou você trabalha com ela ao quadrado. Dá na mesma, né? Porque você tem ela vezes ela. E aí, note o seguinte, ó, esse número aqui ele é positivo. Como você vai levar ele ao quadrado, ele continua positivo. Então, a raiz disso daqui vai ser exatamente esse número aqui, porque a raiz de um número positivo é um número positivo, dentro dos números reais. Logo, esse resultado aqui, ó, vai ser menos esse número que está aqui dentro. Tá? Ou seja, esse é o produto de todos os possíveis valores de k. Vamos ver se assim já dá para a gente matar a resposta? Olha, dá, né? Porque a única alternativa que tem menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 é a letra D, ó. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Por um desencargo de consciência, vamos fazer a soma. A soma ela é óbvia, por quê? Porque você pegar um número real e somar com o oposto dele, ou seja, é zero. Olha lá. Sendo assim, então, o produto entre os possíveis valores de k será menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e a soma vai ser zero, ou seja, letra D. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.